Não temos medo, não temos medo. Olá, tudo bem? Vamos às informações sobre o que acontece no mundo. E, antes de mais nada, quero parabenizar toda a comunidade da Venezuela por tudo o que estão conquistando, por perderem o medo, por libertarem seus presos e por exigirem que as coisas não voltem a ser como antes. Evidentemente, esta já é outra Venezuela e não há volta atrás. Hoje, várias imagens como esta surpreenderam em diferentes lugares. Vamos ver esta aqui, onde libertam, soltam Luiz Somoza neste momento. Ali era onde chegavam os do SEBIN, e então deixavam lá em liberdade, ali estavam esperando seus familiares. Mas bem, várias pessoas que lideraram a oposição corajosamente nesse regime foram libertadas hoje. E evidentemente, bem, é assim que eles têm sido recebidos, por exemplo, ali o Jesus Armas, que também faz parte da recepção que lhe dão. E bem, já compartilhamos à tarde várias imagens a mais desse momento. Parabéns à Venezuela e esperamos então continuar vendo essa Venezuela sem medo. Evidentemente, isso é importantíssimo nesses tempos. Também. Bem, começamos com o caso do Irã, que também surpreendeu hoje com essa imagem em que mostram em diferentes pontos. Hoje foram cancelados. Não havia possibilidade de voar. O espaço aéreo foi fechado em vários pontos. Isso aparentemente porque estão ocorrendo lançamentos de mísseis, o que, bem, mostra que se busca tudo menos a paz. Com certeza vão reportar. São testes de mísseis ou lançamentos especiais que podem estar demonstrando força. Antes de amanhã, que já nesta semana vão acontecer reuniões. É uma notícia, o que está acontecendo? Bem, para começar, é uma nota. A nota em inglês significa Notice to Airmen, que atualmente mudou de nome e agora se chama Notice of Air Missions. Que, bom, basicamente abrange o que são alertas oficiais de cada país. Podem ser condições temporárias, como neste caso, que são testes militares ou permanentes, como no caso da Ucrânia, que, bem, está em guerra, e já se passaram 4 anos. Nesta nota, pode impactar a segurança ou o planejamento dos voos, como fechamento de pistas por mau tempo, exercícios militares ou atividade vulcânica. Obviamente, eles não confirmaram, não disseram exatamente do que se trata, apenas fecharam o espaço aéreo. E muitos especialistas acham que pode ser evidentemente lançamento de mísseis. Também pode ser simplesmente nervosismo de que algo esteja prestes a acontecer sobre os iranianos. E eles não querem ser pegos bem no fim de semana, como aconteceu, digamos, em pleno junho, que chegaram de todos os lados, evidentemente. Bom, vamos ficar atentos ao que vem por aí, mas enfim, sabe-se pouco. Sabe-se pouco. A verdade é que agora o Irã quase não deixa vazar informações, além daquelas que eles querem compartilhar. Como hoje, quando vimos o neto de Ali Khamenei dando essa entrevista, ou ao legislador Ki Bueno, que afirmava que os Estados Unidos queriam um acordo bastante estranho. Segundo ele, não se sabe se é verdade, mas enfim, fora essas informações, é difícil saber. Agora tem aparecido imagens e comentários de iranianos. Vejam, isso aqui estão compartilhando de hoje é uma mensagem que tem sido mostrada e que chama a atenção hoje. Isso foi compartilhado pela Torres TV no Twitter, mas como essa imagem e como esses comentários, há vários, segundo o que relata essa pessoa, um iraniano que, segundo dizem, depois desse vídeo, teria tirado a própria vida, de acordo com o que se sabe. O que ele pede é que não se negocie. O que ele está pedindo para Trump é que não negocie com o regime dos ayatolás, diz ele. Veja, já morreram 40 mil pessoas. 40 mil pessoas que estavam protestando. Isso é mais do que muitas guerras. Por exemplo, houve muitas guerras em que não morreram. 40 mil pessoas, diz ele. Aqui, só por protestar, já perderam a vida. 40 mil pessoas. Pelo menos é o que essa pessoa diz. É o que estão dizendo, é o que estão pedindo. Bem, tanto em nível internacional quanto nacional. Lá no Irã, muitas pessoas saíram às ruas pedindo diretamente para Trump não negociar com a República Islâmica. Centenas de mensagens também foram enviadas para meios de comunicação que não são estatais, como o Irã International.
De dentro e fora do país, as pessoas pedem para Trump não negociar com a República, alertando que as conversas legitimariam a repressão e trairiam os manifestantes que perderam a vida por causa das forças de segurança. Evidentemente, isso chama a atenção. Vimos esse personagem e esse indivíduo. Se quiserem, podemos conversar sobre isso agora. Está bem interessante. É um iraniano, um desses funcionários que já começam então a fugir, daquele país. Mas enfim, algo mais do que se sabe, de não negociar com assassinos. Eles dizem para Trump, por favor, Trump, não negocie, porque se você negociar com esses personagens, eles vão continuar prolongando a situação em que vivem os iranianos. Exatamente. E negociar com esse governo clerical significa pisotear o sangue dos jovens que perderam a vida nas ruas. As mensagens foram recebidas da cidade de Qasim. É um Qasim. Avisam que as conversas desmoralizariam os manifestantes e acabariam com meses de resistência. Saímos às ruas para libertar o Irã de seus criminosos. Negociar com esse regime é negociar com o sangue do povo. Bom, isso faz parte das mensagens. Enquanto isso, continuam sendo compartilhadas esse tipo de imagens, onde mostram os bunkers, onde, como já é conhecido, eles têm um monte de bunkers nas montanhas, onde há mísseis, onde também há lançadores e onde, esses líderes se movem livremente, evidentemente agora. Outro assunto que também chama a atenção hoje com o Irã é que estão aumentando a aposta nuclear. Os Estados Unidos também estão mostrando força. E enquanto vemos que os Estados Unidos estão operando em toda essa região, nos arredores desde o Mar Arábico, o próprio Golfo Pérsico e algumas outras regiões em direção a Bueno. Aí vemos as imagens dessa região da Cisjordânia, onde estão movendo sistemas de defesa antimísseis dos Estados Unidos. Isso graças a uma imagem de satélite que, por sinal, foi compartilhada por um satélite chinês. Chama a atenção esse assunto de que os Estados Unidos estão se preparando, mas o Irã também quer mostrar que não está de braços cruzados. O que está acontecendo nesse sentido? O Irã segue defendendo sua soberania nuclear. Na verdade, hoje, o chanceler iraniano, Abbas Arashid, que aliás foi a pessoa que falou nesses acordos, nessas conversas que teve com os Estados Unidos, declarou que nenhum país pode ditar ou não o que faz. O Irã, em relação ao seu programa nuclear, sustenta que o enriquecimento de urânio é um direito soberano. Também hoje, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, falou a favor do diálogo. O iraniano afirmou que as conversas indiretas com os Estados Unidos que aconteceram em Omã foram um avanço e reiterou que tem um compromisso com o Tratado de Não Proliferação Nuclear, rejeitando a linguagem da força. Por sua vez, altos funcionários norte-americanos, incluindo Jared Kushner, que é o genro de Donald Trump e o chefe do SEDCOM, embarcaram no porta-aviões USS Abraham Lincoln como um gesto de pressão. Isso, então, um dia depois das conversas iranianas? Exatamente. Mas, enfim, as linhas vermelhas já foram definitivamente cruzadas, todas as linhas vermelhas que o Trump colocava por aí, dizendo para não atacar a população. Eles fizeram isso não uma, mas muitas vezes. E as mesmas pessoas estão dizendo para não negociar, para não chegar a um acordo, porque isso seria pior para a população desse país. Agora está claro que algo está acontecendo lá dentro. Já faz vários dias que estão sendo ouvidas explosões dentro do Irã e Irã. Eles não admitem publicamente o que ocorre, o que mostra muito. O governo deles não tem controle. Agora vemos isso aqui. Aqui estamos vendo um dos generais, um dos militares importantes, o chefe do exército iraniano, e anunciou que o exército prepara um plano de resposta. Obviamente, como sempre, sem precedentes contra os Estados Unidos, e a Força Aérea Iraniana já está preparada caso haja um ataque. Supostamente, eles estão se preparando nas costas do Barro Vermelho. Nas costas do Belo Estreito. Em toda essa região já foram avistados voos, aviões e mísseis que estão sendo preparados por lá. Uma pessoa me contou, um soldado que está nos Estados Unidos e está no Kuwait, na verdade dos Estados Unidos. Ele nos enviou uma imagem. Vamos ver se logo colocamos onde aparece, pois os Estados Unidos estão testando no céu do Kuwait. Isso também chama a atenção hoje. Obrigado à comunidade que pelo Instagram, pelo próprio Twitter ou pelo X compartilha informações com a gente, agradeço muito. Olhem,
o que se observa dentro do Irã não é apenas um problema entre dois governos. Aqui há uma população que está no meio e quer se libertar desse regime, uma população que está cansada dessa situação e que simplesmente então pedem a todos: Donald Trump, não vá negociar, porque isso seria, evidentemente, o fim de toda esperança de que haja uma mudança. Bem, o que mais está acontecendo nesse assunto? Lá, Bem, continuam as detenções lá no Irã. Na verdade, hoje se sabe que teriam detido 3 pessoas que seriam pilares do reformismo iraniano. Seus nomes são Azar, Masuri, Asgarazat e Asmizat. De forma bastante forte, dizem mais. Eles foram detidos de maneira brutal. Esses personagens são líderes influentes dentro do Irã, foram acusados de múltiplos crimes políticos, como atentar contra a unidade nacional e cooperar com propaganda inimiga. de acordo com o que foi relatado, há um indivíduo que, bom, não, se você quiser conversar, o que aconteceu com essa? Bem, esse personagem que vocês estão vendo se chama Golam Reza Derikaf. Ele era o encarregado de negócios do Irã em Viena e acabou de abandonar o barco do Irã. É o segundo diplomata que abandona o Irã. De alto escalão, né? Ele é conhecido e, de certa forma, já conhece a Europa. Ele seguiu o exemplo de Alicer Agestraf Jokamati, uma alta diplomata iraniana que foi destituída enquanto estava em uma sede europeia nas Nações Unidas e também pediu asilo à Suíça. Diplomatas do Irã agora tomaram essa decisão porque não veem que o regime vai resistir por muito mais tempo e estão tentando se estabelecer nos países onde estão. Se possível. Bem, dentro do Irã os políticos estão lá, é muito difícil conseguir escapar, conseguir sair, mas os que já estão fora ou que têm familiares fora já estão começando a aproveitar. Então, abandonar o barco antes que tudo acabe colapsando. E isso, bom, não é algo novo, é algo que já vem acontecendo há semanas. Ou seja, isso já tem. Desde que começaram os protestos, começaram a aparecer pessoas do lado de fora, ou até mesmo familiares que começaram a sair do Irã, que eram vistos. Segundo o que diz o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, foram vistos movimentos de contas e de criptomoedas saindo do Irã para várias partes do mundo. E com o que está sendo observado agora, o que se confirma é que cada vez mais tem mais gente abandonando o barco. Basicamente, e se possível, eles exibem esses mísseis. E o que você quiser, continua sendo um tema relevante, digamos, da dinâmica dos militares iranianos. Esses bunkers, evidentemente, não é brigar com a Venezuela. Isso fica claro. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem a população contra você, como no caso dos ayatolás, que estão desesperados, querem acabar logo com isso. Isso também pode ser a grande diferença na hora de um potencial conflito. É isso que está sendo calculado agora. No Pentágono, eles estão tentando ver realmente qual é o apoio que esse tipo de regime tem. Como funciona a Guarda Revolucionária? Qual a porcentagem da Guarda Revolucionária que gostaria de ver uma mudança internamente? E qual porcentagem seria fiel ou leal ao líder Ayatollah? Isso também, pois terá que ser calculado. Evidentemente, não há protestos em massa que foram reprimidos, mas as pessoas protestam agora à sua maneira, de formas diferentes. E isso simplesmente não acabou. Ainda faltam, me parece, muitos capítulos, por exemplo, observar não dessa situação. Exatamente tudo de mim. Não acho que as pessoas vão ficar assim depois das vidas que foram perdidas por parte do governo. Ou seja, não o ato que ele cometeu, o ato do governo exatamente. E bom, por outro lado também vamos para outros assuntos, porque há um alerta, há uma emergência neste momento que está sendo compartilhada de Nova York. Vamos aos detalhes. Pelo que se pode ver, o oeste, leste, na verdade o nordeste, Estados Unidos. Já, como foi dito, as temperaturas iam começar a cair para menos 20 graus Celsius, chegando até estados como a própria Pensilvânia, que já está. Pois, na altura de Nova York, essas temperaturas ainda não chegaram. Aparentemente por enquanto, mas é isso que a comunidade que está nos assistindo por lá está vendo. Se vocês estão ao norte de Nova York, já hoje à noite vai acontecer. Aqui mostra para mim que vão estar a menos 23 graus Celsius. Estamos falando que quando você chega a menos 23 graus Celsius, praticamente já está dentro de uma sorveteria, né?
ou mais frio ainda do que numa sorveteria, ou seja, realmente está muito frio, eles chamam de frio polar. Por algum motivo, evidentemente não, então, para os amigos que estão nos assistindo por lá, um grande abraço, evidentemente. Mas vamos aos detalhes, né? A onda ártica está se apresentando de forma bastante intensa, onde congela rios, congela lagos, já tirou mais ou menos 100 vidas em todos os Estados Unidos, todas essas tempestades de inverno. E bom, então, o que é que diz que... Mas a cidade de Nova York agora é uma das que está vivendo o frio mais intenso em mais de 20 anos, com temperaturas que chegaram a 16 graus negativos Celsius e uma sensação térmica de 26 graus abaixo de 0 Celsius, segundo o serviço meteorológico. Bom, já são 24 graus Celsius neste momento, menos 24 graus Celsius, e isso, segundo o Serviço Meteorológico Nacional, realmente chegaram a sentir 26 graus negativos em Celsius. Durante o ponto mais crítico dessa onda polar, Nova York registrou temperaturas mais baixas do que na Antártida, que a base McMurdo, que fica no Polo Sul, registrou 6 graus negativos em Celsius. Uma diferença, então, que se deve a essa queda massiva dessa bolha, esse vórtice polar que desceu do Canadá até os Estados Unidos. O globo. O famoso rompimento do vórtice polar está sendo sentido nessa região dos Estados Unidos? Ou seja, para essa região, felizmente, aparentemente, já não esperamos grandes nevascas. Se observarmos pelo menos as últimas 24 horas, essa região tem estado relativamente tranquila. Não é o caso do leste, por exemplo, em outras áreas como Oregon e Washington. Vemos muito mais umidade, toda essa região, aí estamos vendo. Em direção a Nova York não se vê tanta atividade como, por exemplo, em outras regiões do mundo, como o que aconteceu ou o que vem acontecendo no Marrocos. Obviamente na Espanha e em Portugal, onde ocorreram tempestades bastante intensas, e onde já, pois aqui temos comentado sobre as temperaturas próximas a menos 20 e tantos graus, essas temperaturas em nível já ártico. Não, pois afirmam que isso pode gerar problemas imediatos de congelamento. Agora, algumas regiões dos Estados Unidos e do próprio Canadá vão chegar a ter temperaturas de sensação térmica ainda mais baixas. Não, já estamos falando de temperaturas que vão chegar à sensação térmica de menos 40 graus. Isso já é um assunto impressionante, né? Porque aí muitas coisas começam a falhar. Até mesmo as próprias redes elétricas, e isso se torna muito complicado. Obviamente, não só na questão dos rios. Chama a atenção que tem aparecido rios completamente congelados. E isso realmente chama muito a atenção, evidentemente. O prefeito Zoran Mandani já ativou uma grande operação para ajudar pessoas em situação de rua. Já são 550 trabalhadores em questões comunitárias como ônibus adaptados, 60 centros de acolhimento toda a cidade. De acordo com os meteorologistas da ACU Weather, muitas das localidades do noroeste dos Estados Unidos vão experimentar, pois uma questão de temperaturas extremas é o famoso rio Hudson. Exatamente, pois congelado, não insista. Estudo maluco, não dá para caminhar sobre ele, mas realmente está... E não é tudo, né? É como a beira. Sim, exato, mas são como pedaços enormes de gelo, né? Pois é evidente, mostram o frio que está fazendo. Agora sim que apesar do frio, não se relata que venha muita umidade. E isso também vai ser importante na hora do que possa vir. Fiquem atentos ao que estiver acontecendo nos próximos dias, porque com certeza vai ser variável. E de repente, uma dessas pode surpreender, tipo uma nevasca, ou outros tipos de fenômenos podem surpreender também. Evidentemente não, ou seja, não vai ter tanta umidade, é o que dizem. Então, digamos que de neve nova, vamos ver se há possibilidades de neve nova nos próximos 3 dias. Aí estará 1, 2, 3 nos próximos 3 dias. Pelo menos para o que é Pensilvânia, o que é parte de Nova York, até por aí. É dia 1. De hoje até amanhã, segunda-feira, nada na terça. Já tem um pouquinho de neve no norte de Nova York e até terça-feira. Pela manhã e à tarde vão ter nevascas de até 10 centímetros na parte norte principalmente, e ali pela parte sul, 2, 3, 4, 5 centímetros. Vai ter um pouco de neve,
Mas não, em quantidades importantes não. Agora, se a gente for para essa parte, não de Nova York, não para a cidade, digamos, para o que é um bairro, esse Manhattan, não há toda essa área, então aparentemente há zero possibilidade de neve nos próximos 3 dias. As nevascas são mais para o norte também, obviamente para Ontário, para Ottawa e toda essa região. Michigan, até mesmo mais ao norte, tem chances de um pouco de neve. Não, isso também é interessante, mas fora isso, percebe? Há pouca umidade em toda essa área. Em relação à questão da neve, onde realmente há muita umidade e possibilidade de neve, veja onde é. Nos próximos 3 dias... Aparentemente lá há zero possibilidades, mesmo nos próximos dias. Utah, o norte, principalmente Wyoming. Idaho, Montana. Bem, vai ter nevada, né? Pelo que dá pra ver, pelo menos por enquanto. Não é muito. Também não reparem, em 3 dias são 6, 7 centímetros. A não ser que você esteja nas montanhas da Califórnia, aí sim dá pra ver mais neve. Saudações para quem nos assiste de Santa Fé, lá no Novo México. No Arizona também, que vai estar muito mais tranquilo nesse sentido. E que, bom, em direção ao México também pode haver nevascas em Chihuahua. De novo, não estamos falando de 2 centímetros de neve, né? Em alguns pontos, 9 centímetros. E aí estamos falando de uma nevasca forte em comparação ao que estamos acostumados. Mas enfim, é assim que estão as coisas. Em relação ao clima, se vocês perceberem, pelo menos aqui para o México, é um assunto que hoje não acontece. Um frio extremo, sim, faz frio em algumas regiões do norte e do centro, mas nada abaixo de zero, né? E isso já é importante comentar, vamos adiantar rapidamente pelos próximos dias. Estamos vendo, olha só, de segunda para terça pode ser que as temperaturas caiam bastante, quase chegando a 0 grau. Inclusive pode ser que cheguem a 0 grau em Durango e também no sul de Chihuahua. Tudo isso, mas bom, é o que dá para alcançar. Vamos ver se ainda espera até a próxima semana ou talvez em 2 semanas para que volte de novo. Mudanças fortes em relação ao frio e às temperaturas nos Estados Unidos. E isso pode trazer um efeito para o México. Mas estou tentando encontrar, ver se vejo algum dia que fique intenso e não vejo mais. E começa a se aproximar. Já estamos falando ali por fevereiro, tipo dia 20 por aí. Sim, pode ser. Pode ser que venha um frio mais intenso, pelo menos para a Califórnia, Baixa Califórnia, por lá, mas nada extremo. Ou seja, ainda, digamos, acima de 0, né? Onde se vier muito frio, é por 1 semana ou 2 semanas no máximo. É para essa região, para o oeste dos Estados Unidos. E vai continuar assim, as temperaturas vão continuar bem frias nessa região. Vamos para outros assuntos também importantes do que acontece no mundo. Vejam só, também tem uma notícia em Cuba, hein? Ou seja, o que está acontecendo lá. O que estão reportando é uma emissão de nota no Aeroporto Internacional José Martí, em Havana, em Cuba. Eles indicam que simplesmente não há combustível para os aviões e isso, diante do bloqueio que está acontecendo, evidentemente estão pedindo para que não venham mais aviões. Exatamente, a ditadura de Cuba. Hoje anunciaram para as companhias aéreas internacionais que levam turistas para a ilha que a partir de segunda-feira já não terão mais combustível para a aviação. Isso foi confirmado hoje. A medida, obviamente, faz parte desse bloqueio que está acontecendo agora por parte do governo dos Estados Unidos. E, bom, eles ameaçaram que qualquer um que entrar vai receber tarifas. E, bom, esse aviso de que não há mais esse tipo de querosene, mas o que os aviões usam? Isso é um colapso gigantesco, ou seja, já significa zero turismo. Agora sim, isso já era óbvio, mas agora realmente está muito louco isso, é assim que está, né? Assim está a situação. Vamos. Aliás, já que estamos falando de Cuba, o México acabou de enviar uma ajuda humanitária, 2 navios com ajuda humanitária para Cuba, seriam 814 toneladas de alimentos. Estamos falando de leite, carne, arroz e feijão, assim como itens de higiene pessoal. São 800.
814 toneladas. São 2 navios da Marinha que partiram hoje do porto de Veracruz. Bem, é assim que está a situação, não do que se vive lá em Cuba. Um grande abraço à comunidade que nos assiste aí e sobre outros assuntos importantes, como Cuba. Bem, vamos lá, outros temas também importantes do que está acontecendo no mundo aí. Pois bem, esta é uma imagem. Isso chama a atenção hoje. Carlos Juan Semidey Sentinela, 35, mostrava esta imagem no Twitter, de um terremoto que aconteceu lá em Oaxaca, um terremoto que chama a atenção no dia de hoje. Um que é um 5.5, me parece que foi um 5.5, vamos confirmar como ficou. Segundo o que diz o sismológico dos Estados Unidos, 5.7. Segundo o que reportam, esse seria o terremoto que aconteceu hoje nessa região do país. Veja só, em um dia, algo ativo, teve um terremoto em Cuba de 5.5, agora um terremoto que se apresenta como um de 5.7. Vemos uma profundidade de 18 quilômetros, que é maior do que o de Cuba. Há 2 terremotos. Os 2 maiores do dia de hoje em nível mundial são 2 de 5.7. Este aqui é onde? Lá no Chile, sim, e este outro que é no México. 2 terremotos iguais, 5 em relação à magnitude. Claro que o do Chile é de 119 quilômetros de profundidade, muito profundo, e o do México é de 18 quilômetros de profundidade, e o de Cuba é de 10 quilômetros de profundidade. 3 terremotos na América Latina, Chile, México e Cuba. Veja, aí estão os 3 maiores terremotos do dia de hoje, todos os 3 na América Latina. É interessante, um no Caribe, 2 do lado do Pacífico. Bom, é isso. A atividade, 3 terremotos na América Latina. Veja os principais terremotos na América Latina. 3 terremotos na América Latina e... 3 terremotos na América Latina. E veja só, terremotos, os 3 na América Latina e em Cuba. Quer dizer, vimos o show. Que cenografia impressionante, de verdade. 3 terremotos na América Latina. Veja, 3 grandes terremotos em 3 países da América Latina. Chile... México e é impressionante, terremotos na América Latina. Os grandes terremotos dos 3 países da América Latina, Chile... Sim, isso nos afetou a todos. A todos, aí nos incluiu. Aí sim deu pra entender. Paloma. México, sim. Sim, a abrir a boca. Sim, quando quer, dá pra entender. Quer dizer que sim, ele consegue, né? Sim. É que sim, eles conseguem. Esse é o estilo, não está certo, mas tudo bem. Cada um com o seu. O ponto é que ficou intenso e todos começaram a dançar. E esse é, por sinal, o show mais assistido da história do Super Bowl. Quer dizer, ele diz... Não fazer isso. Ele fala muito isso para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos então para outros assuntos, outros temas também importantes, o que acontece no mundo. De início, bem, outro tema que chama a atenção e que gerou então alguns comentários. Não é o que diz João Joanipa, sim, exatamente. Que bom, então primeiro, já finalmente livre, finalmente, então está bem. Além disso, ele chegou e saiu para falar com as pessoas para sair e propor coisas. Ou seja, não tinha passado nenhuma hora que ele estava livre e já estava bem, se movimentando. Ou seja, ele vem com toda a intenção de colocar um limite ao regime. No final das contas, agora ele disse algo muito interessante. Ele disse, queremos uma reconciliação, mas com a verdade não, ou seja, não desse jeito de, sim, todo mundo gosta da gente. E obrigar todo mundo, então, a aguentar outro regime como o regime chavista. Então, no fim das contas, Juan Pablo Juanipa está muito seguro, evidentemente, de que a população não quer voltar ao mesmo, não, evidentemente. E saiu, então, para fazer um desafio. De uma maneira muito inteligente, me parece. E também de uma maneira muito direta, né? Inteligente e direto. Mas sem entrar em confrontos. É dizer... Vamos nos respeitar todos e sim acontece uma reconciliação. Nesse sentido, então, me pareceu muito diferente. No que talvez alguém poderia esperar. Não de alguém que, bem, sofreu na própria pele um regime ditatorial, né? E isso também diz muito sobre ele. E bem, pela Venezuela, na verdade, né? Lá começam a surgir lideranças muito interessantes, evidentemente. E bom, o que mais está acontecendo por lá? O que temos na Venezuela?
Bom, na Venezuela, acho que o dia todo de hoje foi sobre a libertação, ainda faltam pessoas, sim, e é isso. Esse personagem, Juanipa, armas, etc., foram alguns dos que mais chamaram atenção, porque, bom, muitos deles, eu me lembro. Juan Pablo Juanipa foi o mais próximo de Maria Corina Machado. Na verdade, estavam esses caminhões quando saíam, já depois que tinham roubado a eleição, né? E ele subia com essa Maria Corina ali para, bem, dar esperança ao povo de que era possível mudar o regime. E, bem, isso foi o mais intenso do dia de hoje neste país. E, por sinal, também falando da América Latina, o México vendeu ou exportou 127 toneladas de abacate para o Super Bowl, um aumento de 11%, ou seja, continua, mas o abacate é consumido localmente lá nos Estados Unidos toda vez que tem um Super Bowl. É um novo recorde, um histórico de consumo de 127 mil toneladas de abacate. E agora tem um monte de toneladas de abacate. Aqui está o canhão também. Um monte. Curiosamente, já houve vezes em que durante o Super Bowl ficamos sem abacate. Sim, não, desta vez não. Desta vez já calcularam bem a produção, não vai ser fácil. Não vai ser nada fácil calcular todo esse assunto. Já estão abrindo os mercados rapidamente em outras partes do mundo? Então vemos que o ouro continua se recuperando depois de uma forte queda. Já está acima dos 5.000 de novo. Ou seja, depois de chegar aos 4.000, que é esse 4.400, já está em 5.018 e, bom, está subindo, ainda falta um caminho para recuperar. Mas sim, chama a atenção que nesse sentido o dólar está subindo, fraco, né? E também em relação ao euro ou ao peso, né? Para onde você quiser olhar. No geral, tudo está tranquilo agora. É que havia uma ansiedade por tudo o que está acontecendo com a questão do petróleo, se o petróleo ia amanhecer em outras partes do mundo com quedas fortes ou algo assim. Bom, até agora, pelo menos, até agora não se vê, não se vê, vamos para outros assuntos. Bom, hoje a Rússia vem novamente com a velha tática de sempre. A Rússia ameaçou usar todos os meios disponíveis diante de um eventual conflito armado com a Europa. O alerta do Kremlin volta a aumentar as tensões. Em um momento parecia que as coisas tinham se acalmado, entre aspas, mas tinham se acalmado. As mensagens para a OTAN voltam, ele diz. Se a Europa cumprir suas ameaças, eles vão se preparar para uma guerra contra nós ou atacar a Federação Russa. Então não será uma operação militar especial, mas sim uma resposta militar em grande escala, com todos os meios disponíveis envolvidos. Essa ameaça chama a atenção para o fato de que a Rússia está preparando uma evacuação em massa. Ou seja, depois do que aconteceu em Belgorod, onde já fizeram uma primeira evacuação da população que estava sob temperaturas muito frias, pois simplesmente não podiam fornecer eletricidade a eles. Agora, nesta área até Belgorod, neste mapa, e é nesta região, em frente a Kharkiv, aqui está Belgorod, estão sendo preparadas evacuações em massa. De acordo com o que relatam as autoridades locais, já começaram a evacuação urgente dos moradores. Devido a uma grave crise energética que deixou grande parte da cidade sem aquecimento, 455 edifícios neste momento estão sem aquecimento sob temperaturas abaixo de zero. Evidentemente, isso é um problema lá também, claro, porque há escolas, há clínicas, há universidades, e eles estão sentindo um pouco do que a Ucrânia tem sentido há anos. Sim, e nesse sentido, hoje os ucranianos enviam uma mensagem da Ucrânia. Eles dizem aos russos o seguinte: eles dizem que, bom, os locais de energia agora são alvos legítimos para a Ucrânia, ou seja, que a infraestrutura energética russa, tudo o que gera energia, agora será atacado pelos ucranianos. Isso, então, depois dos ataques que Kiev vem sofrendo há basicamente 4 anos, principalmente no inverno. A Rússia sempre se concentra em tentar desmoralizar a população, porque os ucranianos que são afetados são os civis, não os militares. Bom, e a questão é que o alerta já foi acionado há uns 3, 4 meses quando Zelensky disse:
olha, sabem de uma coisa, isso já deu o que tinha que dar. Não vamos fazer disso uma questão de olho por olho. Tipo, você ataca uma área que não deveria, nós também vamos atacar. Basicamente, essa foi a mensagem. Sim, e eles não tinham feito isso, não tinham feito. Até que, há algumas semanas, começou-se a notar que havia apagões e que atacavam as áreas de subestações e coisas assim. Bom, uma lista de vídeos de russos reagindo a isso, super irritados, completamente surpresos, muito assustados. Digo, obviamente, não se deseja o mal a absolutamente ninguém. Mas, de repente, esse tipo de situação que eles vão experimentar agora pode talvez fazer os russos entenderem um pouco que é uma situação que os ucranianos vivem há anos. Talvez, talvez eles também não entendam assim, mas a questão é que também está acontecendo outra coisa nesse momento na fronteira. Nessa região estão atuando os famosos partisans. Quem são os partisans? Bem, eles são russos. E não estou dizendo que não, eles não operam só aqui. Eles atuam em toda a Rússia, mas principalmente aqui atuam russos. Ou seja, cidadãos russos de língua russa, ou seja, cultura russa. Tudo, mas que atuam contra a Rússia porque não querem o Putin. Simples assim. Por exemplo, o grupo ATAC, que dizem estar dedicado e avançando para atacar infraestrutura crítica dentro da Rússia. O que está acontecendo? Bom, então, esse grupo ATAC acabou de reivindicar um ataque direto contra a infraestrutura de comunicações militares na região russa de Belgorod, que é onde estão fazendo as evacuações. Aliás, o ataque aconteceu na madrugada de hoje, 8 de fevereiro, quando um agente infiltrado ativou um módulo técnico na base da torre de comunicações estratégicas. Segundo a ATAC, todo o equipamento eletrônico da torre ficou fora de serviço após a destruição do sistema terrestre. E então, dizem que o inimigo ficou cego. Foi essa a mensagem deles, que garantem ter desabilitado as capacidades russas de interferência nesta seção da linha de frente. Pelo menos... Olha, isso é uma reviravolta, ou seja, no fim das contas, isso é uma reviravolta. Sabe-se que os partisãs, ou seja, os russos, têm operado desde o início da guerra. Só que não tinham sido vistos com tanta intensidade, não tinham sido vistos separadamente. Dizendo isso publicamente, o que também chama a atenção, pelo menos não. Dessa forma, o sabotagem coincidiu com os apagões que vem acontecendo desde o início de fevereiro. E atenção, com os apagões do Starlink. Hoje mesmo compartilhei com vocês um vídeo de um soldado muito irritado dizendo: desde que o Starlink caiu, eles nos levaram de volta à Idade Média. Ele dizia, nos levaram de volta à Idade Média porque agora não temos mais antena. Ou seja, O que ele queria? Os satélites não estão conectados. Ou seja, para poder atirar, os ucranianos estavam usando os satélites da Starlink para atirar. E bem, agora eles não gostaram dessa situação e, evidentemente, isso os deixou muito irritados. Tem-se observado uma diminuição dos ataques e das operações na linha de frente justamente por causa desse assunto. O ponto onde isso está sendo observado é aqui, mas também na região de Zaporila está acontecendo uma situação muito interessante. De acordo com o que mostram essas imagens, onde aparecem soldados ucranianos e ao fundo está a entrada de Zaporila. De acordo com o que relatam as forças armadas ucranianas, eles teriam expulsado de Ternobeit ou Ternubat, não sei como se pronuncia. Nessa área, eles estavam controlando os russos, que é uma região da própria Zaporila que eles já controlavam há algum tempo. Bom, hoje, pelo menos é o que dizem, os ucranianos teriam conseguido tomar essa área e controlá-la. Por isso colocam a placa na frente para mostrar que já estão aqui, com a bandeira e operando, né? Isso também chama a atenção hoje por parte dos ucranianos. Não é algo que chame a atenção, mas também dentro da Ucrânia existem esse tipo de situações. Nem tudo é avanço de um lado ou avanço do outro, evidentemente é uma guerra e dos dois lados estão se machucando. Vamos ouvir esse momento. O que aconteceu aí? Bem, a Rússia acabou de atacar prédios residenciais e também um gasoduto em Odessa. Lembrando que é uma região da Ucrânia que já fica bem próxima da Romênia e da Moldávia. Também estão sendo ouvidas explosões em Kiev, ataques com mísseis e drones russos. Odessa.
Aí vemos na parte sul da Ucrânia, que fica perto da Romênia, que é parte da OTAN. Por sinal, e em Kiev, a capital, bem próxima à Bielorrússia, esta é a fronteira com a Bielorrússia. Bom, aqui em Kiev também tem ocorrido ataques. Aparentemente, já neste momento se sabe que pelo menos uma pessoa teria perdido a vida em Odessa por causa de um desses drones checheno. Pois, é assim que estão as coisas no tema da Ucrânia. Vamos para outros assuntos também importantes. Olha, pois bem, eu achei engraçado porque tem publicado a imagem do líder supremo chorando e, bom, o que está acontecendo? Vamos ver, porque já transformaram quase em meme essa imagem do líder supremo, do Khamenei? Bom, porque acontece que esse personagem não compareceu a um dos eventos mais importantes para os iranianos, no qual ele esteve presente nos últimos 37 anos. Estamos falando de um evento que tem a ver com aviação. É um evento relacionado à aviação daquele país. E o que dizem agora mesmo? Não, dizem que é uma dessas reuniões que ele nunca tinha faltado. A reunião anual da Força Aérea teria acontecido sem o líder supremo pela primeira vez nos últimos 37 anos. O que está acontecendo no Irã? Evidentemente, é um assunto que todo mundo se pergunta. O que há por dentro ou o que está acontecendo dentro do regime? Porque muitos dizem que isso já está balançando. E não digo muitos no sentido do povo do Irã ou da população, não. Não estamos falando de pessoas que estão lá dentro, pessoas que saem com o uniforme da Guarda Revolucionária ou vestidos de soldados, aparentemente pelo menos. E dizem que já estão se recusando a agir contra a população. Um tema que tem sido observado nas últimas semanas, à medida que foi aumentando. E bem, vamos vendo como pessoas, principalmente diplomatas, têm abandonado as operações em outros países. Isso também é muito interessante. A questão que vai estar sendo discutida agora entre os Estados Unidos, Israel e outros países como a Arábia Saudita. As comunicações devem estar a todo vapor para tentar ver o que exatamente vão fazer com esse assunto. Outro tema que chama a atenção é o que ocorre com Elon Musk. Olha só esse assunto, hein? Elon Musk. Ele garante que vai pagar a defesa legal de qualquer um que diga a verdade sobre o caso Einstein e que tenha sido processado por isso. Ou seja, se X ou... E alguém fala por aí e diz, eu tenho essa informação, eu tenho esses documentos, e se essa pessoa for processada, ele diz, ele se compromete publicamente a pagar toda a sua defesa. Está lá embaixo no Twitter, onde ele coloca isso. Agora, se é verdade ou não, ele diz que vai fazer. Se vai cumprir, veremos. Bom, é muito interessante o fato dele comentar isso, tomara que se ele fizer, que realmente cumpra. Porque, bom, ele quer se desvincular, digamos, do fato de que mencionam ele em alguns e-mails, então eu imagino que ele quer se desvincular ainda mais desse assunto. Não, evidentemente, mas seria interessante que as pessoas que possam falar e que tenham informações relevantes. Que tenham a segurança de que vão ser defendidos, que pelo menos vão ter, então, advogados de alto nível, né? Bom, é o que ele diz. Vamos ver se cumpre, mas ao menos é interessante. E já que estamos falando do caso Epstein hoje, numa coisa ainda mais louca e surrealista, o FBI veio a público afirmar que Jeffrey Epstein não comandava uma rede de tráfico de menores. Para homens poderosos, basicamente não há provas disso. Imagina o nível, quer dizer... Imagina, quer dizer, veja só o que o FBI prefere fazer. Eles não vão dizer não, tipo, não tinha, não havia uma rede de tráfico, tudo tranquilo, não se preocupem, está tudo certo, já investigamos. Com isso, eles querem diminuir, digamos, o nível de responsabilidade do próprio Epstein, porque se diminuírem para ele, diminuem para todos os outros que estão envolvidos.
Então, bom, sinceramente já é um assunto que ninguém acredita mais, porque isso é algo evidentemente ridículo, também é um tema que aconteceu e foi tremendo. Isso aconteceu entre uma empresa de criptomoedas que, sem querer querendo, acabou enviando mais ou menos uns 2.000 bitcoins por pessoa para 650 pessoas, mandou sem querer, por engano. Era para mandar de 2 a 3 dólares como um prêmio pequeno, era isso que ia dar. Vou te dar 2.000 guanes, que equivalem a $1,40. É pouco, mas... Era sempre um pouco mais, uns 3 ou 4, dependia. Mas de repente, sem querer, aumentaram para 2.000 para cada. Imagina, um Bitcoin agora está valendo uns 70 mil dólares cada um único Bitcoin, e de repente chega na sua conta. Não mas 2.000 Bitcoins. É uma quantia impressionante. Bom, como você disse, é bom. Foram mais ou menos 44 bilhões de dólares só para termos uma ideia. E a Bitcoin, que é a empresa que fez essa promoção, disse isso. E bom, acidentalmente o estagiário se enganou, não colocou bonés, colocou Bitcoins. Dizem que já recuperaram aproximadamente 99,7% dos 620 mil Bitcoins que enviaram. Eles têm um valor aproximado de 44 bilhões de dólares e restringiram as operações de 695 clientes por 35 minutos. É que essas pessoas... Rápidas. As mudanças poderiam tê-los mudado, não é seu? Pode haver um problema legal aí, mas digo, sempre tem alguém esperto que vai lá e faz desaparecer, não está, então, pois é. Pelo menos 99,7% não puderam ser feitas. Eu imagino que alguém que de repente, assim que chegaram, imediatamente mandou para outro lugar. Um daqueles que estão com um painel de botões e esse aqui? E bom, não sei se vão te recuperar, mas isso fez com que muita gente saísse para a plataforma, ficaram desconfiados. Obviamente, todo esse assunto de ficar distribuindo bitcoins assim, só por engano, é um problema evidentemente grave. O comunicado da empresa diz: esclarecemos que o incidente não tem relação com ataques externos ou violações de segurança. Não há problema na segurança do sistema nem na gestão dos ativos dos clientes. Mas os reguladores financeiros da Coreia do Sul, incluindo a Comissão de Serviços Financeiros, disseram que o incidente expôs vulnerabilidades e riscos dos ativos virtuais. E se eles, como dizem, não são... Que foi culpa do estagiário, sim. Bom, então aí está o assunto. Vamos então para outros assuntos interessantes. Bom, hoje foi o Super Bowl. Por lá apareceu o Bad Bunny cantando. Mas imediatamente fui conferir. Tive que checar porque achei que foi muito rápido. Sim, ele publicou. Ver se você conferiu. Ele traz isso pra mídia. Achei muito ridículo. Ou o Donald Trump sai falando mal do que eu digo. Se ninguém entende ele nesses lugares, o corpo fala, mas ninguém entende. E ele nem fala espanhol. Pra quê? Ou seja, ele diz que não se entende, como se, mesmo falando bem, ninguém entenderia. O ponto é que ele saiu dizendo que não. E que ele lê espanhol. Que danças são essas? E as crianças? As crianças. E crianças, assim, de verdade eu digo isso. Ou a dança estava boa, quer dizer, não é como se hoje estivesse bom. Mas, Léo, se o show do intervalo do Super Bowl for péssimo, um dos piores da história, agora é considerado um dos melhores. Aliás, se não faz sentido, é uma oferenda à grandeza dos Estados Unidos, não representa nossos padrões de sucesso, criatividade, excelência. Ninguém entende o que esse cara disse, nós também não, mas não importa. E a dança é nojenta, especialmente para as crianças pequenas que estão assistindo de casa, nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Esse show é um tapa na cara do nosso país. Está estabelecendo novos padrões e recordes todos os dias.
incluindo o melhor mercado de ações e os melhores planos. 401k da história, não há nada de inspirador nesse desastre de show do intervalo, e vocês vão ver. Eles vão receber grandes críticas da mídia de notícias falsas, porque eles não têm a menor ideia do que está acontecendo no mundo real. E, aliás, a NFL deveria substituir imediatamente essa sua nova regra ridícula de chute inicial. Vamos fazer os Estados Unidos grandes de novo, presidente Donald J. Trump? Bom, já falamos da NFL, então vamos comentar. Como eles se saíram, como foi o final de semana deles. Algum filme que recomendam, algo que tenham assistido? Como está Marifer? Muito boa, né? Até a Tia Plus. Como foi a sua partida? Como estão as coisas aí em Jalisco, em Mandrave? Como está Rublos? Francisco Arce? Muito obrigado a todos que nos acompanham na Cidade do México. Grande abraço. Para quem está aí, para Juan Benavides, toda a comunidade que nos acompanha, do Peru, da Argentina, obviamente da Colômbia, muito obrigado. Ele diz: eu sei, com esses Viscons, acho que até mudaria meu nome. Já embriague pum. 1000 papas, esta manhã você já aparece sem vida, não sim, ninguém soube. Não é minha vida, é que não é qualquer coisa. Onde? Onde estava Júlio Benavides? Não, ele está tomando uma água de coco na praia em Timbuktu. Em Timbuktu, nem sei se Timbuktu fica por aí. Onde fica Timbuktu? Por sinal, sempre dizem Timbuktu, Timbuktu, você vai ver. Ah, sim, ver sim. Ver sim, não estou vendo outra coisa. Me espera na cidade de Mali, é em Mali. Olha, está bem bonito. Sim, Tombuktu se diz realmente não, mas é como um deserto. Bom, não está nada mal. Algum dia eu vou ver que não usamos muito o nome, não, as pessoas em geral. Esta Timbuktu é apelidada de a cidade dos 333 santos. Vá passeando desde Monterrey, o voo, olha, mais barato, 110 mil pesos, 110 mil pesos para chegar a Timbuktu. Só, acho que é mais fácil ir de barco, não sei, mas olha, 110 mil pesos está aí. O que acontece? Acabaram de sequestrar Juan Pablo Honig? Vamos para essa situação, vamos. Bom, neste momento há um relato muito sério, evidentemente. Isso é diretamente na conta de Maria Corina Machado, isso foi publicado há alguns minutos. Até as zonas 10h32 às 10h12 da noite, está sendo relatado isso que foi postado por quem administra a conta também para Juan Pablo Guanipa, sim, urgente, diz Alerta Internacional. Há poucos minutos, Juan Pablo Guanipa foi sequestrado na urbanização de Chorros, em Caracas. Homens fortemente armados, vestidos à paisana, chegaram em 4 veículos e o levaram à força. Exigimos sua libertação imediata. Olha, esse assunto é evidentemente muito importante, principalmente porque estamos falando de uma reconciliação. Quer dizer, ele nem sequer disse alguma coisa. Vamos dizer totalmente contra, de forma dura. Doeu neles, eu acho que doeu muito no que restou do regime. Já foi dado adeus a todos esses personagens, doeu neles. Você sabe que a população os apoiou, que a população foi lá apoiá-los, sem precisar levá-los até lá nem nada, ou seja, sem nenhum tipo de mobilização forçada. Ou seja, de repente levou, as pessoas começaram a apoiá-lo, ele foi governador, ele foi congressista. Vamos falar de uma pessoa. Esse foi muito importante, digamos, na oposição da Venezuela. E agora ganhou força. Exatamente, diz que foi um grupo de 10 pessoas não identificadas. E que, bom, estavam em um Toyota Corolla prateado, uma Blanche Rover branca e um Renault Symbol. E, bom, exigem prova de vida imediata e sua libertação.
Juan Pablo Isodoro Guanipa Villalobos é advogado, é político venezuelano, é governador eleito do estado de Zulia, dirigente do partido opositor Primeiro Justiça, atuou como deputado da Assembleia Nacional da 4ª Legislatura e primeiro vice-presidente desse órgão. Entre 2020 e 2021, este preso político também, que foi libertado hoje e que agora está sendo reportado por Maria Corina em sua conta oficial, foi detido. Vamos ver se já tem algum meio falando sobre o assunto, mas olha, já tem vários por aqui. O El Tiempo relata o seguinte: Maria Corina Machado. O que acabamos de comentar denuncia que Juan Pablo Guanipa foi sequestrado em Caracas horas depois de ser libertado. De acordo com o que relatam ou de acordo com o que diz esse meio. Mas basicamente estou vendo a mesma coisa, exatamente o que diz Maria Corina. Imagino que ainda não há muita informação, mas o que sei é que a mensagem está em espanhol e também em inglês. Eu imagino que seja para que chegue o mais rápido possível aos Estados Unidos, pois é um assunto urgente. Evidentemente não, porque se essa ação foi feita de maneira tão barulhenta, tão estranha, né? O que pode ser? Quer dizer, por que estão fazendo isso se ele já foi liberado? Com que intenções estão levando ele? Eu acho que isso foi um impulso sem pensar, como você disse. Bom, eu acho que Deus dado mais do que qualquer coisa. Acho que ele é o mais literal que... Todo mundo olha para Deus dado, ou até mesmo para padrino, não é? Mas... Bom, também é falta de saber operar, por parte também de Delcio Rodrigues. Porque se isso saiu do controle, ou se, ou ela mesma. Sinceramente, não acho que tenha sido, pois é a menos conveniente para ela. No final, essa responsabilidade recai diretamente sobre ela. Agora há claramente uma ruptura dentro dessa presidente encarregada, colocam ela, né? Esse é o cargo que se supõe. Agora, o que vai acontecer? Que reação ela vai ter por aí? Nos Estados Unidos, tudo vai apontar certamente para um Deus dado, como você diz, visceral, uma reação por aí tremenda. E outro assunto é a maneira como eles têm sido liberados, ou seja, eles são soltos, já diminuíram um pouco o tom, mas mesmo assim os liberam com os rostos cobertos. Evidentemente, quase que os empurram. E vamos lá, né? Quer dizer, houve exceções, né, que foram um pouco mais tranquilas, mas realmente chamam a atenção esse tipo de movimento. Bom, o que tudo isso significa? Não sei se esse é o tema, vamos lendo também os comentários, né, enquanto vamos vendo isso. Não acho que vai haver uma reação do Trump neste momento. Nem sei se vai ter reação do Marco Rubio, mas não vejo nada. Faz só alguns minutos, então imagino que pode demorar um pouco mais. Mas vamos ler alguns dos comentários que estão sobre essa situação no perfil direto da Maria Corina. Então, para ver qual é a reação ali, né? Não diz. Quer dizer, pensei que fosse um tweet antigo, como se tivesse acabado de sair e já pegaram de novo? Pergunta ali, Gaia, diz William. Desculpa, Carvalho diz, o conceito de verdade e justiça doeu para vocês, e isso é pedir demais para aqueles que sabem que cometeram verdadeiros crimes dentro do marco da verdadeira justiça. Está certo, quer dizer isso incomodou vocês, não é? Quer dizer, e eu acho que surpreendeu a viralização que teve Juan Pablo Guanipa imediatamente em todos os meios, em nível nacional, nível internacional, e de repente você pode ver que isso está tomando outro rumo. O Sebastiano disse que Diosdado usou ele como troféu quando prenderam o Guanipa. Não me surpreenderia se fosse o Diosdado que está por trás disso de novo, porque ele está morrendo de medo. Exatamente. Vamos ouvir o que o Guanipa dizia, pois é isso. Imagino que essa é uma das de hoje. Vamos ver o que ele diz. Sim. A Venezuela tem direito de ser um país livre, a Venezuela tem direito de ser um país democrático, a Venezuela tem direito de respirar a institucionalidade, de respirar o Estado de Direito. Que haja regras e que todos sejamos obrigados a cumpri-las, e os primeiros que têm que cumprir as regras são aqueles que estão no poder, que hoje estão ilegitimamente no poder. Estão no poder porque respeitaram o resultado do processo eleitoral e porque o povo saiu às ruas para protestar.
Eles foram presos e muitos foram presos antes desse processo eleitoral. Por isso, neste momento, o fundamental é conseguir que todos os presos políticos estejam em liberdade. Nós exigimos a liberdade para todos e cada um dos presos políticos. Uma única hora preso sem ter cometido nenhum crime é um ato de injustiça profunda. Agora sim, imaginem o que significa horas, 10 horas, 1 mês, 1 ano, 2 anos presos. Isso não pode continuar acontecendo neste país. Por isso exigimos a liberdade de todos e de cada um dos presos políticos. E por isso exigimos que este país inicie um grande processo de transformação democrática, que nos permita dizer que é bom viver na Venezuela, que é bom viver com regras, que é bom ser um país democrático, que é bom ser um país livre, que viva a Venezuela livre. Que viva a Venezuela livre, dizia Juan Pablo Guanipa depois de ter sido libertado. E deve ter sido minutos depois disso, quando ele é detido por um grupo armado, segundo o que se sabe, porque já era noite e então, bom, evidentemente isso está muito sério. Este vídeo que acabamos de ver foi publicado diretamente na sua conta hoje, há 4 horas, e há 30 minutos quando publica. Maria Corina. Bem, essa situação de um sequestro, não é? Esse é um tema muito difícil, né? Um tema pesado. Situação. Eu ficaria surpresa se acontecesse algum movimento forte por parte da CIA na Venezuela. Depois disso... É preciso lembrar que eles estão lá e os militares também estão muito próximos de então. É um movimento, então, já de um desafio total, direto por parte de algum grupo, provavelmente, insisto, dos já mencionados, mas de algum grupo que está operando internamente. Evidentemente, ali vai haver, então, com certeza, uma reação forte. Bom, então vamos aos comentários, vamos ler os comentários. Se houver mais alguma coisa, vamos conversar sobre isso aqui. Mas se está tão complicado, não está muito difícil essa situação, não é? O que a comunidade diz? Como vocês estão? Diz, saudações, diz ele. A Andy dizia que isso é por deixar as coisas pela metade. Se o que acontece é que não levaram Deus dado e o trabalho ficou pela metade, então sim. Bom ponto aí, bom ponto. Sim. Saudações também para Deik LMA. Muito obrigada por esses 2 superchats. Muito obrigado, Deik LMA. Saudações até Tijuana. Muito obrigado mesmo. E, bom, a toda a comunidade que nos apoia. Muito obrigado pelos seus superchats e pelos comentários. Ele cumprimenta e pede um programa especial dizendo que decage. Pergunta, quanto tempo você acha que Donald Trump ainda ficará no poder? Hoje... estivemos conversando sobre isso à tarde e a conclusão, pelo menos a sensação que temos, evidentemente, é essa, e já conversamos sobre isso. Acho que, se não me engano também, que parece difícil, não que ele vá terminar os 4 anos, ou seja, o seu primeiro ano, e vão todos os problemas que foram gerados. Não. Nos Estados Unidos. Em nível global, o pior endividamento dos Estados Unidos. Coisa que ele prometeu que não ia ser de maga. Eles quebraram. Pelo menos uma boa parte simplesmente não confia nela. A questão de como se chama isso é que só estão vendo a ponta do iceberg e já estão vendo uma sujeira enorme por trás disso, tremenda. E eles estão operando ao máximo, já estão caindo figuras importantes do mundo todo e nos Estados Unidos. Nada, então, é como se por todos os lados, por onde você olha, né, já não tem como se sustentar. A coisa, digamos, mais legal, ou a coisa mais seria nas eleições de meio de mandato, a população teria que ser muito contundente, porque isso também seria importantíssimo. Agora, Donald Trump, a essa altura, está tão desesperado e já quer começar a controlar também as eleições. Sim, ele já vê que vai perder. Ele vê que vai perder, e se tentar controlar, vai tentar ficar à força. E que, bom, pelos riscos que ele está correndo agora, eu imagino que ele vai apostar tudo, né?
Ele vai tentar se arriscar ao máximo de qualquer jeito. Ou seja, já sem instituições, agora sim ele vai se meter em campos ou áreas desconhecidas. Não, pelo menos para uma democracia como a dos Estados Unidos, isso seria um risco obviamente preocupante, não é? O que mais? O que mais está acontecendo por aí? Vamos continuar, ele diz. Saudações, muito obrigado pelo pedido. Burguesinhas com vinho e cervejas. Que delícia, nós também comemos hambúrgueres, mas sem vinho. Com batatas rústicas que ficaram ótimas, muito boas, muito bem, muito bem. Sim, muito boas. Batatas estilo rústico, mas assadas no forno. No forno. E hoje eu fiz para você um bolo invisível de maçã. Assim eu sei por quê. E você já experimentou? Não, eu não experimentei. Está bem bonito, mas não, eu não experimentei. Deixei esse esfriando, só provei um pedacinho. Não, estava muito bom, estava muito gostoso. E aí ficamos assistindo. Na verdade, a gente assistiu o intervalo. Não assistimos o intervalo. Porque, assim, super fãs de futebol americano, não somos tanto, não tanto, mas é isso. O show foi maravilhoso, sério, é realmente feito para o público. Eu chamo de ritmo TikTok porque era pá, 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 troca, 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 não dava para ficar entediada. Muitas vezes já aconteceu comigo de eu gostar do artista que vai se apresentar, mas eu fico entediada, tipo, penso que está bom, mas é lento, sabe? Queria que mudasse. Ela varia, porque eu lembro do da Michael Jackson, que era tipo ritmo TikTok. Papa, não, não, não. Até agora nenhum superou o da Jackson. Ah, não, não, claro, ninguém vai superar, mas esse realmente trouxe esse ritmo, né? E o fato de que no começo você ficava pensando, ué, cadê ele? E não. Quer dizer, está tudo ali, né? Com todo o cenário que na verdade são pessoas. Se chama o milho do plantio de milho. Do milho? Achei que era cana-de-açúcar ou... Cana-de-açúcar, se não sei, eu vi como milho. Mas sim, eram pessoas. E o casamento que aconteceu ali foi um casamento de verdade, ou seja... Eles se casaram. Eles são 2 fãs do Bad Bunny que o tinham convidado para o casamento deles e ele os convidou para que o casamento fosse no Super Bowl. Que é uma loucura também, essa referência desse menino coelho, não é? O caso que eu tenho que comentar... Pareciam, veja só se pareciam. O pai, o menino, eles se pareciam. Ela disse que o showman é um showman de verdade. Sim, tipo, é impressionante mesmo. Não, tipo... Eu me lembro quando vimos o show do intervalo, quando iam ser vários rappers, eu esperava algo assim, super impactante. Bom... Quando foi esse Kendrick? Ok, não, quando foi o Kendrick foi mais ou menos, só a música dele foi legal, mas no geral não gostei tanto. Sim, esse não, o que foi o Snoop Dogg, foi o Eminem. Ah, sim, tipo, esse aí eu falei, ai meu Deus, eu esperava algo muito mais incrível. Faltou mesmo, sim, faltou, sim, estava. É que era um grupo, não lembro, não, sim, e depois estava o Eminem. Depois entrava outro, cada um, cada sim. Não foi dinâmico, foi bem chato, mas esse aqui foi super dinâmico. Muito obrigado, DKML Master, um grande abraço. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, diz Vasquez. Muito obrigado, Vasquez, pelo seu comentário. Também um abraço. Ele diz, muito obrigado, diz Rubro. Ok, saudações, Cindy. Diz Sebastião. Agora tudo virou tipo real. Nos acostumamos com a imediatidade. Não sei se isso é bom, principalmente para as crianças. Não é bom que vejam, por exemplo, o TikTok, meus shorts, porque realmente afeta a capacidade de concentração deles. Retenção. É complicado, diz ele. Eu adoro esse casal. Muito obrigada. Saudações, diz Tapatia. Eu não consumo esse tipo de música, desculpa, mas também não é tão boa assim. Mas digo, você aproveita, né? É como quando você assiste a um videoclipe de uma banda que você nunca segue, mas o vídeo é muito bom. É a mesma coisa, né? Ou seja, é só aproveitar algo que é um show. Basicamente... Sim, tinham partes que me lembravam muito o Tito. Como é que chama aquele da música latina? Tito Puente. Houve muitas referências a esse estilo musical. Foi bacana quando a Lady Gaga cantou sua música em versão latina. Rick Martin dança muito bem, né? Não foi incrível? Tapatia, você não sabe o que perdeu? Né? Melhor se ela viu, mas ela não gosta de música. Mas sim... Quer dizer, o ponto é que ela dança muito bem. Lady Gaga... Aparece esse, como é que chama? Rick Martin, cantando. Fazia tempo que eu não via ele, né? 50 o quê? 50 e poucos. Ele tem 54 anos, né? E poucos. Ele está super bem, diz Francisco. Eu pensei que ele falava mal inglês, mas era espanhol. Sim, bom. É que era espanhol? Sim, era espanhol.
por isso quem se ofende no cinema entende, e nós que falamos espanhol também, diz Jack Draper no Instagram. Dizem que o casamento do show foi um casamento real, sim, foi um casamento real. Casamento, sim, diz. Imagina, quem vai superar esse casamento? Ninguém. Não é exatamente o que você dizia agora há pouco, né? Não te dizia não, pois não, você me dizia isso. Imagina, quando você se gaba do casamento, como você supera eles? Não dá. Não é o que eu disse antes. Como você supera isso? Foi ótimo. Esse ponto deve ter sido o que mais doeu no Trump. Porque é como dizer pra ele, entendeu? De uma vez por todas, a América não é só os Estados Unidos. A América vai do Canadá até o Chile, certo? Essa é a realidade, né? Ou seja, esse é o ponto. E bom... E curiosamente, antes do Super Bowl, sem querer, nosso filho colocou um vídeo muito bom pra gente. Um episódio dos Simpsons onde eles falam sobre imigrantes e eu fiquei tipo, que loucura. Mostra que são as mesmas mentiras de 20 anos atrás, porque esse episódio é antigo. Sim, é antigo. É quando querem expulsar o apelo da cidade. E o maldito Homer fica super chato, fica bem maga, né? Fica bem maga e toda a cidade percebe. Como começam a ser influenciados por essas ideias e começam a dizer não, sim, que todo mundo fora e não sei o quê, e que esse... E um dos que fica mais agressivos é o Moe. E o mais engraçado é que quando estão fazendo o exame de nacionalidade, lá está o Moe, ou seja... Você, Moe, é imigrante. Claro, e isso é muito típico. Isso de que sempre tem 2, 3 grupos, sempre imigrantes, ou filhos de imigrantes que são bem anti-imigrantes, né? Mas enfim, são... A gente continua acreditando na mesma assunção. Ou o quê? Ou você é um presidente anti-imigrante, mas se casa com uma imigrante também, outra, e o vice-presidente também, né? Ou seja, você diz, bom... Sim, também, né? Alguém sabe o que estava escrito no boné que o Bad Bunny mostrou no final? Não era o boné? A bola estava escrito We are all America. Nós somos todos América. Ok, a bola, né? Porque eu acho que não. Bom, não é que teve um boné, me parece. Eu vi uma, quer dizer, ele trouxe uma bola e ele pegou. Não, ele deixou isso no início, largou rápido, sim. Ou talvez seja o mesmo texto de antes. O amor é mais forte que o ódio. Bom, agora o que estão reportando é que Marco Rubio também vai fazer parte do grupo do Bad Bunny. Vai fazer parte do show? Do show. Digamos... Por todas as garotas, pra ele. Olha, colocam de tudo nesse Marco Rubio, né? Agora está vestido de mariachi, de que mais já o vestiram? De Simón Bolívar, de líder supremo. Ah, de líder supremo também aparece muito. Também do de Cuba. Colocaram tipo Fidel Vázquez, Fidel Castro, que é Fidel Vázquez. De Fidel Castro também, sim. Sim, ele tem ido muito bem. Fidel Rubio. Fidel Rubio. Seria... Imagina se eu chegasse um dia na Casa Branca usando esse terno. Que o terno é discreto? Diz, eles são anti-imigrantes, diz Vázquez, diz. É que isso do Bad Bunny é um símbolo de resistência dos hispânicos nos Estados Unidos. Eles o amam, diz Francisco. Claro, virou isso exatamente, por isso é a parte, digamos, interessante que o Bad Bunny teve. Coube a ele, né, se tornar esse símbolo, né, e isso é muito interessante. Este diz, já me confundiram. Não sei se é sobre a bola ou o boné, mas foi o último que ele mostrou. Virou uma bola, deixa eu checar. Ok, e somos apenas somos uma só raça, diz Vázquez. É assim mesmo? Saudações, Vázquez, muito bem. Diz, desculpa, Pepe, do Canadá até a Austrália. Saudações, como vai, Rubem? Muito bem. Este diz, vamos ver, ver sim. Vamos ver, acho que me deram aqui o que dizem, como entram. Vamos cumprimentando também, vamos ver, diz. Aí vai ser uma vamos pra cima e diz, Sebastião, agora tudo está bom. Lemos no Francisco então, Street, não fique entediada nem me entedi, Francisco? É que quando eu espero um show da NFL, eu espero assim, super, super dinâmico, porque você está dando um show para todo mundo, não é só para os Estados Unidos. E além disso, impacta eles de uma forma. Eles não cobram quando fazem o show, não cobram, só recebem o que o sindicato diz que devem receber. Acho que esse Bad Bunny vai receber $1.000, uma coisa assim.
Mas as vendas deles disparam de forma impressionante, as reproduções, tudo aumenta. Ou seja, isso é um negócio, no final das contas, a longo prazo. Então eu espero um show assim, não com um nível super exagerado, porque afinal é a NFL. Sim, espero que um dia alguém supere o show do Michael Jackson. O que parece difícil. Vocês acham que é possível? Eu sinto que esse é o nível máximo de showman. Tipo, você fala, cara, que loucura. Quem são todos esses? Quem é Michael? Tipo, não, já é esse nível de surpresa. Tipo, como é o nome daquele mágico? O que agora está nos arquivos? Einstein, como ele se chama? É mágico? Como é o mágico? David Copperfield? Copperfield, não, David Copperfield é quem dava as dicas. Sim, dicas. Por isso que eu digo, quer dizer, porque é um show nesse nível. Não, que você fala, já nem sei mais o que estou vendo, né? Tipo, é muito louco esse lance do Yonde. Também foi outro show muito louco, né? Onde apareceu um OVNI. Isso não foi nas Olimpíadas. Não me lembro, sim. Sim, teve um OVNI, mas não sei qual foi. Sim. Sim, qual será? Não me lembro. Sim, eu não me lembro qual foi. Diz. Marvin, hein? Você não lembra mesmo? Diz. Não sou fã do Bad Bunny, mas foi genial ele citar todos os países das Américas. Todos somos americanos, diz Marvin. Também não sou fã. Também não sou fã. Quer dizer, mas não se ouve um ponto da Rosalía, porque dela sim eu sou fã. Eu não ouvi ela. Parecia como um pedacinho, como um sample. Eu pensei que ela fosse aparecer, mas depois não apareceu, né? Ele diz isso. Eu pensei que ia aparecer Dario Yankee quando saiu o E, Me Dá Mais Gasolina. Ele diz, também perceberam que atrás estava Pedro Pascal, estava Jéssica Alba, estava Cardi B, que também, bom, é metade dominicana. Dessa vez tinha muita gente famosa e saudações da Luna, ela diz. Eu não gosto do Coelho Mal, mas eu gostei do show. Sim, ela diz, esse sentimento de unidade de todos os países das Américas se refletiu ao nomeá-los. E o que eu mais gostei é que ele fez birra sim, e você diz, pois é, né? Que ele fique com raiva. No final das contas, enquanto a gente está unido, não acontece nada, né? Saudações para Ruben Williams, o show dele está disponível. A Argentina é a parte mais ao sul da série. Sim. Tem saudações? Pensei que fosse isso, mas disse que ia conferir. Obrigado pela informação, está ótimo. Saudações e saudações também para Jesus Narro, diz Rubroxianos para nós. Saudações para Elisa Sofia, diz, sim, foi uma bola de futebol americano. Beleza, ok. Ok, diz que agora é a minha vez, Rubrox. Puerto Williams faz parte da Argentina ou do Chile? Pergunta. Puerto Caio. Sim, Puerto Caio se chama Puerto Williams, não é? Vamos ver aqui. Perguntam para outro Rubrox, outro Rubem. Diz Draper. Mesmo que você visse apenas como uma performance, foi muito bem realizada. Sim, concordo completamente com você. Analise seus dados. Diz, o que foi aquilo dos postes de luz que ela colocou? Eu acho que é uma referência, porque tem muitas referências. Eu acho que é uma referência às dificuldades que Porto Rico teve jogando. O furacão, sim, porque lembrem-se que Porto Rico ficou meses sem luz. Foi algo muito difícil, e sim. Sim, foi muito pesado. Sim, não, ele não queria enviar ajuda. Trump, no primeiro mandato, por sinal. Ela diz até o último álbum, é justamente isso, né? Os ritmos de Porto Rico, ela fica dizendo que o último álbum é ótimo. Outro dia eu ouvi porque ainda não tinha escutado. Aquela de Tirando Fotografia. Tirando fotografia, sim. É muito boa e a letra é muito boa, sim, os pais. Saudações também para Sérgio Sanudo, que diz, Israel escolheu a Deus. Ok. Saudações para Cris, diz, acho que é o Chile. Todos escolheram a Deus. Não há diferença em nenhum país. Porque todos somos iguais, né? Saudações para CC Tapatia. Paulo já esteve em alguma NFL? Não sei se eu me lembro. Não sei, veja, não sei. Não me lembro. Sim, não sei. E sim, eu desconheço, veja este. Ou seja, esse aqui deveria ser algo muito popular, né? Porque agora eles têm focado no que é super popular. Quero dizer popular de moda, né? Porque tem que ser algo bem na moda. Pra quê? Pra que eles peguem. E, bom, não sei, talvez aí sim fique mais complicado. Sim, pois se é para atingir novo público. Não fique assim com sim, imagino que sim. Já os betarrones, já não, porque você gosta ou não gosta, você já decidiu. É muito raro que alguém de 40, 50 anos pra cima diga, acho que agora eu gosto de futebol americano. Mas alguém jovem, de 20 anos.
2005. Sim, ela cantou Volver a Linha, cantou em 2005. Ah, ela cantou em 2005. 2005? Diz. Um show do intervalo do Super Bowl em 2005, realizado em Jacksonville, Paul McCartney apresentou clássicos como Ajude, Viva e Deixe Morrer e Volte. Pelo menos é o que o São Google me diz. E ele estava sozinho ou não estava? Não foi o show principal. Foi o show principal? Sim, Palma de Carne, Super Bowl e aqui os vídeos. Este não sabia que era invernal, vai ter que ver o show. Diz, Super Bowl, 2005, 10 de fevereiro. Ah, Universal, sim, mais ou menos nas mesmas datas. Saudações, o que tá faltando? Não tem turbocombustível para aviação em Cuba hoje? Última hora, sim. Já falamos disso, veja, está bem complicado. Diz, Sebastião Monge diz que Bad Bunny é uma ferramenta, parece teoria da conspiração, mas o primeiro... A primeira gravadora a qual pertence o dono é ou era Geraldo BZ da Venezuela. Além disso, o cartel dos sóis que ele usa para lavar dinheiro também é pró. Ok. Sim, diz Bunny. Um peito michoacano diz, como você está? Saudações, muito bem, Vasques. Joy e Puerto William. O Chile seria a população mais austral do continente. Olha. Olha. Diz Francisco Arce. Antes só havia um cantor, embora agora tudo bem, diz Christie. Comentário. Bad Bunny mandou bem, e olha que eu nem sou fã. Nunca levaram nenhum grupo coreano, né? Eu achava que não, mas se já estão queimando as barbas porque fala espanhol, mas é americano, no fim das contas é dos Estados Unidos. BTS canta em inglês ou canta em coreano? Canta em inglês e coreano, tá misturado, eu acho. Pensei que iam levar as 3 do Keep Up Hunters, ou como chama no filme a do Dragon. Sim, Keep Up Hunters, Demon Hunters. Keep Up, talvez, Keep Up neste Super Bowl. Vamos ver se alguém sim, imagina, seria algo... BTS, que é o mais popular. Sim, não, veja. Sim, não acho, quer dizer, talvez... Como havia especulações, aqui colocam, eu acho que as próprias fãs, as ARMYs, não. Sim, as próprias ARMYs. ARMYs. Aí colocam tipo, sim, que bom. Diz Tepatia. Acabei de ler que não nevou em Vancouver, é a primeira vez. Acabei de ler que não nevou em Vancouver, é a primeira vez desde 1983. Que loucura, depois a gente confere. Saudações para Edilce Sendênio, que nos cumprimenta do Panamá. Saudações, Edilce. Saudações, Nos cumprimenta do Panamá. Saudações, Edilce. Saudações a Cumprimenta do Panamá. Saudações, Edilce. Saudações? Panamá, saudações, Edilce. Tem que conferir, ótimo. Abraço, fiquem bem. Até amanhã. Interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar. Este é Pepe ao vivo. A verdade é intensa, o insólito é real. Aqui a gente analisa, foco global. Não fique de fora, conecte-se ao canal Pepe ao vivo, controlando o sinal Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca o rastro, até a próxima. Sim, senhor, estamos presentes.